Então, o mTOR ele é voltado para a sobrevivência da célula. Então, o que acontece? Quando eu tenho o estímulo do mTOR, eu vou liberar substâncias que estão atuando na inflamação, por exemplo, como TNF-alfa, como interleucina 1, o próprio processo inflamatório, e aí essa via ela é anti-apoptótica, ou seja, ela provoca a transcrição de genes importantes para a sobrevivência da célula. Porém, a graviola ela inibe esta via. E por que ela inibe essa via? Imagina uma célula cancerígena, oncológica, querendo se proliferar, crescer, fazer mitoses, é tudo que nós não queremos. Então eu preciso inibir o mTOR. E a graviola tem se mostrado muito importante nesta ação de inibição. Também inibe outras vias, como o BCL2 e o BAX. Essas duas substâncias elas estão relacionadas com o controle entre a apoptose e a não apoptose. Então, a inibição através da graviola vai inibir essas vias, o BCL2, que é anti-apoptótica, e o BAX, que é apoptótica. Então, vai inibir tudo isso e isso desencadeia uma outra proteína, que é a caspase. A caspase é pró-apoptótica. É importante isso numa célula normal? Não. Mas numa célula oncológica, é tudo que nós queremos. Eu não vou citar uma por uma, obviamente, porque leva muito tempo. Tá aqui a referência, está aqui no quadro para você dar uma estudada. Mas, por exemplo, vamos falar daqui da genisteína. A genisteína é um componente da soja, é o princípio ativo. Então, todo soja, 40% da soja, desse extrato da soja, é a riboflavona. E 40% da riboflavona é a genisteína. E o que ela faz? Ela inibe a DNA metiltransferase e as histonas desacetilase. Então, ela é um inibidor. E o que faz essa DNA metiltransferase e a histonas desacetilase? Elas controlam a metilação e a demetilação do DNA. Então, uma vez inibindo essa metilação do DNA, porque o DNA, quando ele é muito metilado, a cromatina está muito compacta. Então, ela não expressa genes imunossupressores, genes que controlam o crescimento oncológico. Então, quando você inibe a DNA metiltransferase, você tem uma menor metilação e, consequentemente, uma maior expressão gênica. Tá, mas eu vou expressar qual molécula que vai ajudar a combater? Eu vou citar o exemplo de uma delas. Por exemplo, a molécula P53. Ela é um importante agente contra qualquer tipo de câncer. Então, quando eu tenho meu DNA expressando bastante P53, eu tenho um combate às células cancerígenas. E os outros elementos aqui, o sulforofane, que nós já falamos, o epigalocatequina galato, o butirato, que está no queijo, né? Que está na banha, na gordura, o indol 3-carbinol, né? Que são das crucíferas, o folato, que é o ácido fólico, que é a vitamina B9. Cada um tem uma ação importante aqui no controle cancerígeno. Vamos só falar aqui do brusatol. Olha só que interessante o brusatol. Então aqui nós vemos a planta, né? O nome dessa planta é Brussia javanica e o princípio ativo que tem na Brussia javanica chama-se brusatol. O brusatol, lembra que eu falei do NRF2? Né? Que o NRF2, quando ele é fosforilado, ele se separa da equipe 1, vai até o núcleo celular, lá na dupla fita de DNA e transcreve, por exemplo, a catalase, a superóxido desmutase, lembra? Então, se eu inibir o NRF2, eu não tenho produção de catalase e superóxido desmutase e outros antioxidantes. É importante isso? Para a célula cancerígena é importante, pessoal. Porque se a gente usar um antioxidante no paciente que já tem o câncer, nós estaremos diminuindo inclusive a ação da quimioterapia que porventura o paciente esteja fazendo. Por quê? A quimioterapia é um tratamento
antioxidante. Tá? Então, se eu usar um antioxidante, eu estou indo contra o tratamento da quimioterapia, estou atrapalhando o tratamento. E olha só, muitas substâncias que são antioxidantes, quando você usa doses elevadas, elas se tornam oxidantes. Eu vou citar um exemplo aqui para você entender. Quando a gente oxida a célula, eu desencadeio a apoptose dessa célula cancerígena. E se eu usar antioxidante, eu estou dando sobrevivência para a célula. E é tudo que eu não quero na célula oncológica. Então, vamos imaginar aqui. A vitamina C, quando você usa aí 1 grama, 2 gramas, ela é um antioxidante. Agora, quando eu quero, por exemplo, usar essa substância no tratamento do câncer, eu utilizo acima de 30 gramas. E aí, é claro que vai ser feito por via injetável, né? Então, eu usando acima de 30 gramas, por exemplo, como a curcumina, eu tenho que usar em altas doses, daí eu vou inibir o NRF2, porque se eu usar em baixas doses, eu estou estimulando o NRF2. Então, já se sabe muito na ortomolecular que as substâncias antioxidantes, se você usar em altas doses, ela se torna oxidante. E para que a célula entre em apoptose, eu preciso oxidá-la. Bom, aqui existem outras substâncias, tá? Eu não vou, claro, ler uma de cada vez, mas nós já falamos de alguma, tá? A curcumina, nós temos aqui o mecanismo de ação, né? E através desse mecanismo de ação, nós teremos a ação farmacológica dessas substâncias que são naturais, tá? Que faz parte da ortomolecular. Vamos só citar aqui, ó, por exemplo, o sulforafano nós já falamos, ele atua na via PI3K-AKT e no mTOR. Então, se nós suprimirmos esta cadeia de sobrevivência, nós estaremos ajudando na célula oncológica. Mas o que isso tem a ver com a imunologia? Muita coisa. Porque uma vez que a proliferação celular está inibida, em que a célula está entrando num processo de oxidação, então isso facilita a ação das células de defesa, como por exemplo o macrófago, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo. Bom pessoal, nós estamos chegando no final. Olha só aqui, uma outra substância, o Ganoderma lúcido, ele controla muito bem o NF-κB e o TNF-alfa. Essas duas substâncias, elas acontecem quase que simultâneas, tá? Também são proteínas de membrana intracelular, inclusive. E o que eles provocam? Então, quando o TNF-alfa ele está ativo, ele é provocado num processo inflamatório, por exemplo, se falou muito aí do Covid-19, da hidroxicloroquina. O que a hidroxicloroquina faz? Inibe fortemente o TNF-alfa. Inibe também enzimas inflamatórias, como a interleucina 1, interleucina 6, que são liberados pelos macrófagos. Então eles vão lá combater o vírus e eles espalham uma fofoca, né? Eles espalham informações para o sistema imune, que são essas citocinas inflamatórias. Então, o TNF-alfa, quando ele está ativo, ele estimula as caspases 8, que vai atuar lá na mitocôndria, e através de uma cascata de transformações, chega aqui a caspase 7, as caspase 3 e 6, que vão provocar o quê? A apoptose celular. Então, quando eu modulo o TNF-alfa através do Ganoderma lúcido, eu tenho uma melhora da resistência imune, que é a mesma ação da hidroxicloroquina. Porém, se ela atua ou não no Covid-19, aí são outros 500. Olha aqui, outra forma de enxergar o NF-κB, que está junto com o TNF-alfa. Então, essa proteína, né, ela é responsável pela sobrevivência celular. Então, se eu conseguir inibir o NF-κB, eu vou ter uma melhora do processo inflamatório, né? Porque essa citocina, ela está chamando outras células de defesa, está aumentando as mitoses, a produção de células de defesa pela medula óssea, e aí esse excesso de produção de células de defesa aumenta o processo inflamatório. Então, às vezes, nós precisamos inibir
é o papel que faz o corticoide, né? A dexametasona e outros corticoides. Inclusive existe um corticoide natural, que é o alcaçuz. O alcaçuz é uma planta, né? Que quando você toma o alcaçuz, você aumenta 6 vezes o cortisol endógeno. Então ele é um imunossupressor, também como a dexametasona e outros medicamentos dessa classe dos corticosteroides. Inclusive no Covid-19, a Sociedade Brasileira de Imunologia soltou uma nota recomendando a dexametasona para tratamento, não para matar o Covid-19, mas para diminuir o processo inflamatório. Porque, pessoal, quando o NF-κB e o TNF são liberados, existem algumas reações que ocorrem no organismo, como, por exemplo, a febre, leucocitose. Esse excesso de processo inflamatório altera a membrana interna dos vasos sanguíneos, aumentando a chance de formar trombos, tá? E aí você vai necessitar, obviamente, de medicamentos mais vasoativos. Então, e é tudo o que aconteceu, por exemplo, com o Covid-19. A maioria dos óbitos ocorreram por tromboembolismo. Então, quando a gente diminui essa reação inflamatória, nós estaremos atuando, não matando o vírus, porque o próprio sistema imune vai se encarregando disso. Nós vamos diminuindo a inflamação. Outra planta importante é a Echinacea purpurea. O mecanismo de ação ainda não foi descoberto, mas os pacientes que usaram a Echinacea purpurea tiveram um aumento da eficiência do macrófago. Isso foi pesquisado por esses autores. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha nesse trabalho. Aqui outra planta, né? O Pelargonius sidoide, também foi identificado que eles melhoram os sintomas, por exemplo, da gripe, né? Da influenza. E foi pesquisado nesses 833 pacientes que, quando eles utilizaram o Pelargonius sidoide, eles melhoraram o sono, requisitaram menos analgésicos, como, por exemplo, o paracetamol. Esse trabalho aqui, gente, ele é fantástico, muito bom, vale a pena a leitura. É de uma cientista de bancada que a gente chama a doutora Nair Lopes. O que ela pesquisou? Ela percebeu que quando se ingere uma alta quantidade de vitamina D3, ela precisa se transformar em hormônio D3. E quem faz isso é essa enzima aqui, a CYP27B1. Então nós ingerimos a vitamina D3 ou tomamos sol, basta 30 minutos de sol, o seu corpo produz de 10 a 20 mil unidades. Então aquelas pessoas que falam que 10 mil unidades é megadoses, está equivocado. Nós produzimos isso se a gente for numa praia, tomar um sol, só 20 minutos. Nós já produzimos isso. É claro, o sol tem ações deletéricas sobre a pele, então é importante que a gente, em vez de tomar muito sol, que a gente ingira a vitamina D3. Ela vai se transformar em hormônio D3, que é 1,25-hidroxi-D3. Aqui já é hormônio. E aqui ela é vitamina, 25-hidroxi-D3. Já 1,25, o que ela faz? Ela entra na célula, vai lá no DNA e vai fazer o quê? A célula transcrever 4.500 genes. O projeto Genoma, que se eu não me engano foi em 2005 que eles finalizaram, nós descobrimos mais ou menos que nós temos 26 mil genes atuantes no nosso corpo. A vitamina D é responsável, se a gente fizer uma continha rápida, 10% daria 2.600, 4.500 são quase 20%. Então, só a vitamina D é responsável pela expressão de 4.500 genes. Por isso que a vitamina D está sendo muito utilizada em doenças autoimunes, que ela é conhecida como guardião da imunidade celular, né? E a doutora Nair, ela percebeu, então, quando ocorria um aumento dessa enzima, a célula cancerígena ela ficava menos invasiva e melhorava as condições clínicas na pesquisa que ela fez.
E ela percebeu também que uma outra enzima, que é a CYP24, ela degrada o hormônio D. Então, quando o hormônio, essa enzima aumenta, havia uma piora das células cancerígenas. Ou seja, você está perdendo muito hormônio D. Um fato interessante que para a gente poder tratar com isso ortomolecular, estimular a CYP27B1, basta a gente prescrever para o nosso paciente, porque tem duas substâncias que aumentam a quantidade de CYP27B1, que é a riboflavina e a ginesteína. Lembrando que 30% da população não fabrica a riboflavina por algum problema gastrointestinal. Então é importante também a gente entrar com a ginesteína. Essa daqui é fantástica, a beta-glucana, que, olha só, lembra que eu falei lá na imunidade inata que a célula de defesa reconhece as LPS, que é lipopolissacáride? Pois bem, eu apresento aqui para vocês a beta-glucana, que é um lipopolissacarídeo. Ou seja, quando eu ingiro uma beta-glucana ou eu injeto, o nosso sistema imune reconhece e faz o quê? Aumenta a produção de células de defesa pela medula óssea e aumenta aí o processo de mitose e aumenta a quantidade de combatentes, dos agentes patógenos que porventura nosso paciente esteja passando. Dr. José Felipe Júnior, trabalhando muitos anos na UTI, ele percebeu que administrando a beta-glucana, eles tiveram uma redução drástica de pacientes com pneumonia e septicemia. Olha só, um grupo que não recebeu beta-glucana obtiveram 55% dos casos tinham pneumonia. E ele baixou, injetando a beta-glucana em alguns pacientes, então ele fez um grupo controle e um grupo de tratamento, ele reduziu a pneumonia para 9,5%. Ou seja, é o desfecho do medicamento que é importante. Não importa se ele é off-label, mas se ele tem um desfecho positivo, eu acho que, na minha opinião, pelo menos, isto é importante. Vamos ver esse exemplo desse paciente, 23 anos, excesso de amidalite, né, as amígdalas muito inchadas, purulenta. Esse paciente jovem, né, teve que tomar várias medicações, necessitou antibióticos injetáveis, a ceftriaxona, que é um antibiótico de largo espectro, né? Num período de 2 meses, ele relatou que 3 vezes inflamou, se não me engano, 2 ou 3 vezes inflamou. As amígdalas ficaram grandes, dificuldade para se alimentar e muito purulenta. E só que tomando a ceftriaxona, ele acabou adquirindo uma desbiose intestinal, né? Porque matou bactérias boas. Então, ele nos procurou e aí nós prescrevemos um composto ortomolecular, eu vou mostrar para vocês, e a partir de então nunca mais ele teve infecções graves de garganta, alguns episódios bem leves que melhorava com um anti-inflamatório comum. Então nós prescrevemos para ele um spray, né, com essas medicações, o mel, o própolis, o spray, o alcaçuz, né, que eu falei, que é um corticoide natural, a benzocaína, que é um anestésico para diminuir aquela dor. Então essa é uma fórmula muito agradável de usar para poder até se alimentar, né, e diminuir a dor. A vitamina D3, que eu já expliquei, que ela tem uma forte ação imunológica, ela faz transcrever 4.500 genes. Entre esses 4.500 genes pode estar lá a P53 ou outras enzimas anticancerígenas ou anti-inflamatórias. Olha aqui, a equinácea purpúrea, o Gonoderma lucidum que nós falamos e a beta-glucana. Nós prescrevemos para o paciente e é isso que melhorou, diminuiu as recidivas de infecção de garganta. E claro, como ele tinha uma desbiose intestinal, nós entramos aí com os lactobacilos. Bom, pessoal, acho que nós chegamos ao final, um pouco cansativo. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Aqueles que estão interessados, principalmente os fisioterapeutas, nós temos um curso de ortomolecular online, onde você também recebe um software de prescrição para que você prescreva com segurança nas dosagens e numa estética elegante para o seu paciente. Então, fica aqui o convite para os colegas
Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, nos pergunte. Esse vídeo vai estar sendo veiculado nas redes sociais. E quem sabe a gente se encontra num próximo encontro, num próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!